você acha que Flamengo e Palmeiras ainda vão se aproximar ou você acredita que o contrário, que esse Botafogo está tão regular que vai se distanciar ainda mais e não vai ter sustos para conquistar o Campeonato Brasileiro? Fala, galera! E hoje estou trazendo esse áudio pilhado, mas o Vampeta estava comentando sobre essa corrida contra o tempo para poder alcançar o Botafogo. Palmeiras e Flamengo. E o Vampeta disse que tem a receita perfeita para ainda um desses dois times, que inclusive está incluído o Flamengo, como ainda conquistar o título de campeão brasileiro este ano. Então esse vídeo tá sensacional. Você sabe que Vampeta, quando o Vampeta abre a boca, meu irmão, você sabe o que vem por aí, né? E aproveitando, já deixando aí os créditos das imagens de vídeo ao programa da Jovem Pan compilhado. E aí eu só peço a vocês para que deixem aquele seu like maroto para fortalecer o canal e ajudar no nosso trabalho. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, vem fazer parte dessa família, porque aqui é Flamengo! Valeu, galera! Agora, tem uma situação, Maurão, que eu falei ontem, que esse Botafogo, ele não tem um DNA vencedor nos últimos anos. O último título de expressão do Botafogo foi o Brasileiro de 95. Eu digo título de expressão. Título internacional, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. E Flamengo e Palmeiras são os clubes que vêm conquistando mais títulos recentemente. Aí ontem eu levantei o debate, vai que Flamengo e Palmeiras começam a se aproximar. Há uma grande chance desse Botafogo sentir a pressão e Flamengo e Palmeiras sentirem menos, ou não tem nada a ver? E outra, a sequência do Botafogo, agora, ela é um pouco complicada. Se o Botafogo passa por essa sequência pontuando muito, eu acho que fica difícil chegar. Que a gente tem o Bahia em casa, que aí é um baita jogo pro Botafogo pontuar. No estádio Newton Santos, o Botafogo que tá avassalador em casa, né? Com o tapetinho que a galera tá brincando, que é o gramado lá do estádio Newton Santos, que hoje em dia é até grama sintética. Aí a gente tem o Flamengo, também no estádio Newton Santos. Atlético Mineiro fora de casa, mas o Atlético Mineiro que costumava ser um bicho-papão, não vencendo. E o Corinthians fora. Depois tem o Goiás em casa, que provavelmente são pontos conquistados. É uma sequência ruim do Botafogo ou não tão ruim, levando-se em conta a fase do Flamengo e do Atlético Mineiro, Mauro? Olha, assim, a sequência que o Botafogo se enfrentou no primeiro turno, ele foi bem, né? Ele perdeu pro Goiás, mas ele ganhou do Bahia, ganhou do Flamengo, ganhou do Atlético, né? Contra o Corinthians também, ele venceu até bem o Corinthians, 3-0, até se não falha a memória. Só o Goiás que ele perdeu. São duas derrotas para o Goiás, de virada, e para o Atlético Paranaense, 1-0. A questão é o seguinte, o Botafogo já tem deixado pontos, e as pessoas não estão percebendo. Ele empatou 3 jogos fora de casa. Contra o Santos, perdia por 2-0, arrancou empate, mas perdeu 2 pontos. Contra o Cruzeiro, foi amassado pelo Cruzeiro. Ah, mas é o Tiquinho jogou o primeiro tempo. Sabe quantas finalizações o Botafogo deu no primeiro tempo com o Tiquinho em campo? Zero. Só foi atacado e mais nada. E o Cruzeiro não conseguiu fazer o gol. Sustentou 0-0. E agora, contra o São Paulo reserva, teve 2 boas chances de gol, mas o São Paulo encurralou o Botafogo em alguns momentos do jogo. E perdeu mais 2 pontos. Então ele deixou 6 pontos. Nesse intervalo, o Palmeiras reduziu o quê? 1 ponto nessas últimas rodadas. Um ponto. Não adiantou nada. E ó, Vamp, eu já vou começar perguntando pra você, né? Porque a gente tá vendo esse Botafogo avassalador e que foi uma surpresa no Campeonato Brasileiro. Agora, Palmeiras diminuiu a distância para 11, Flamengo para 13. E a gente sempre fala que num determinado momento um time ele tem uma queda. O Botafogo ele não teve essa queda ainda, pelo contrário. Ele teve o melhor turno da história do Brasileirão de pontos corridos nesse primeiro turno. Agora, você acha que Flamengo e Palmeiras ainda vão se aproximar ou você acredita que o contrário, que esse Botafogo está tão regular que vai se distanciar ainda mais e não vai ter sustos para conquistar o Campeonato Brasileiro? Boa tarde, Tico, Mauro, boa tarde, Bruno, boa tarde a todos, né? Tem que alguém ali perseguir o Botafogo, né? Ainda tem em jogo, na 20ª rodada, tem mais 18 rodadas, o Botafogo é mais ou menos 14, que ele está a 5 jogos de um, 4 jogos do outro. Quer dizer, é muita coisa para acontecer ainda. Se pega aí 18 rodadas, são 54 pontos em disputa, né? É muito ponto e o Botafogo está a 11 de um, a 13 de outro, né? A 11 do Palmeiras, a 13 do Flamengo. Ainda tem um confronto direto, né? Olhando para a tabela tudo,
O Botafogo, que foi campeão em 1995, há quanto tempo faz? Deve estar todo mundo também muito ansioso, né? Para que volte, principalmente o torcedor que volte a ganhar um título nacional, né? Virou SAF. E aí você começa a fazer... são vários números, né? Várias contas. Faltam 18 rodadas, mas nós temos 5 jogos para alguém tirar a diferença. Então, para nós faltam 13. A gente pode jogar em casa, onde estamos invictos. De 13 pode jogar 7, 8 em casa. Não sei bem. Mas a ansiedade, sim. O Botafogo, por exemplo, está indo para o segundo turno. 2 jogos contra o São Paulo. Somei 4 pontos. De 6 fiz 4. Tem que começar a olhar para a tabela dessa forma. Né? Vai enfrentar o Bahia agora no final de semana, nos seus domínios, lá no Tapetinho, né? Onde está invicto. Se ganha do Bahia, 2 confrontos com o Bahia, fiz 6. Vai pegar esse Palmeiras, vai pegar o Flamengo, vai pegar o próprio Fluminense ali, que é um clássico, né, do Rio de Janeiro. Tudo ali dentro do Rio, tudo em casa, né? Então, ansiedade. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo ainda conseguem perseguir o Botafogo. Agora, assim, dizer que o campeonato já está na mão, isso não, que eu já vi em outros carnavais, não é todo dia que acontece isso. Um Palmeiras na frente, na época com o Jorginho, né, Bruno? Se não me engano, né? Era o Jorginho. Depois veio o Muricy. Depois veio o Muricy, era mais ou menos 11, 12 pontos de frente também. Ele consegue perder o campeonato. Agora, Tira o Jorginho e fala assim, agora vou botar um peso maior. Que o Muricy perdeu o campeonato. O Botafogo perdeu o Castro, né, que está na lanterna lá no Campeonato Saudita, hein? 2 nabos o Nasce tomou. O Caçapa ficou, somou pontos. E agora chegou o Laje, que vai manter a regularidade, né? eu costumo falar isso, né, Bruninho? Flamengo mesmo, Palmeiras, sempre quando o Botafogo dá uma escorregada, eles escorregam junto. E aí acabam não se aproximando. E tem aí uma situação que o Vamp pediu para colocar os próximos jogos também do Palmeiras e do Flamengo. Que a gente botou do Botafogo. Do Palmeiras e do Flamengo, dá pra gente colocar lado a lado, Kaique, um de cada vez só? Não dá. É um de cada vez, ó. Então, ó, Palmeiras, Vasco em casa. É muito favorito. Corinthians fora. Clássico. Aí seria a mesma coisa que o Botafogo e Flamengo. Só que o Botafogo e Flamengo é na casa do Botafogo. Então, eu acho essa sequência do Palmeiras mais difícil do que a do... Porra, eu não acho, não. Do Botafogo. Eu acho do Botafogo mais difícil. Grêmio e Red Bull Bragantino. Eu acho o Flamengo mais difícil que o Corinthians. Eu acho o Atlético Mineiro mais difícil que o Goiás. E eu acho o Corinthians pau a pau com o Grêmio, que também tá numa draga que conseguiu perder pro Santos na Vila Belmiro. O que queira não é Grêmio, é clássico, né? O Grêmio tem uma partida a menos e o Bragantino é carne de osso. Tem 3 jogos aí que são iguais nessa sequência de 5, né? O Corinthians, Goiás e Grêmio. Dos 3 vão enfrentar, os 2, Palmeiras e Botafogo, vão enfrentar esses 3. Não, o Botafogo não enfrenta o Grêmio, não. Não, o Botafogo, não, tá errado. O Botafogo é Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians e Goiás. Tá certo. Eu acho do Botafogo um pouco mais difícil. Mas ali tem um Red Bull Bragantino no meio, que é mais duro do que qualquer... É duro demais também. É bem páreo, né? Faz jogo duro bem páreo. Palmeiras, né? E aí o do Flamengo, a gente tem também, ó, Internacional em casa, Botafogo fora, Atlético Paranaense em casa, Goiás e Bahia. Eu acho a do Flamengo mais fácil. Dos 3, a do Flamengo, a sequência é a melhor. Eu acho a do Flamengo a melhor. Até porque pega o Goiás e o Bahia ali. O Flamengo pega, quando fala fora, mas o Botafogo é no Rio de Janeiro, né? Tá tudo ali. Mas hoje em dia não é bem assim. Porque não é torcida dividida. E outro, o Botafogo tem a grama sintética do Newton Santos. É diferente, não é o Maracanã, entendeu? Mas se fosse o Maracanã, eu concordaria com você. Mas ali tem um time que tem a grama sintética e o Flamengo ganha direto com o Atlético Paranaense. Sim, mas o Botafogo tá avassalador em casa. Lógico. O Botafogo, eu acho que ele não perdeu nenhuma em casa. Ganhou todas. É 100%, ele ganhou todas em casa. Então, tem um peso, né, Bruno? Tem. É o melhor mandante da história do Campeonato Brasileiro, por enquanto. Da história. E aí, galera, o que vocês acharam desse debate aí? Concorda ou não concorda? O que vocês acham? Deixe seus comentários aí abaixo, na descrição desse vídeo, ok? Para lembrar de novo a você, se você ainda não deixou o seu like, aproveita, vai lá rapidinho, deixa o seu like, valeu? Então é isso aí, até a próxima e pedala, mano. Obrigado, galera. Flamengo!